Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. O Brasil avançou muito pouco, mas se a gente de fato tiver esta confirmação de um acordo com os europeus, ontem tivemos um acordo com os japoneses, será que abre espaço na agenda dos americanos para conversar com o tal de Brasil? Boa tarde. Oi, Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa é a expectativa dos outros 426 países, né, que ainda não conseguiram fechar acordos. E aqui fica óbvio qual é a prioridade que os Estados Unidos dão com quem ele prioriza fechar acordo. Se a gente olha, por exemplo, para Filipinas ou Indonésia, será que era mais importante fechar acordo com a Indonésia do que com o Brasil? Ou do que com o próprio México ou o Canadá, que ainda está pendente, tem uma série de decisões que precisam ser tomadas ainda na relação entre os três países. Então, às vezes a gente consegue entender Trump botando toda a sua energia para fechar Japão, fechar a União Europeia, e ao mesmo tempo enrolando com Canadá e México, tomando decisões ali que não fazem parte de um acordo fechado. Ao mesmo tempo, o Brasil ele já foi colocado numa outra prateleira. Parece que o Brasil foi colocado por Trump numa prateleira de peraí, deixa esse aqui que uma hora eu vou cuidar. Porque isso aqui passou a ser uma coisa pessoal minha, tanto que a gente tem chamado a atenção aqui, né, Naka? Primeiro, não há um interesse, já trouxe aqui a informação, de que quem já está num papel informal de negociação pelo Brasil, sem mandato, não é gente do governo, é do setor privado, mas quem já está lá, tentando de alguma forma abrir brechas de diálogo, para pelo menos entender o que está na cabeça deles, não consegue identificar uma pauta de demandas. Quais são as demandas? Agora, por exemplo, no acordo com o Japão, a gente fica óbvio que uma preocupação enorme era a questão automobilística, né? Os Estados Unidos têm mais carro japonês do que o próprio Japão, é uma brincadeira, claro, mas é quase isso. E a questão agrícola, eram os dois pontos ali mais sensíveis. Mas, no caso brasileiro, né, fica óbvio que não há, ainda ninguém conseguiu identificar, afinal de contas, qual é a lista de demandas que os Estados Unidos têm especificamente para chegar e negociar com o Brasil, né? Então, e por todas as outras sinalizações, Naka, não parece que a prioridade de lidar com o Brasil mudou. E Thaís, você, nesse esforço articulado por Brasília, com a ajuda do setor privado, você conversou com algumas pessoas que estão na linha de frente dessa história. E aparentemente não tem só um entendimento simples, assim, uma coisa coesa e certa do que pensa o Brasil. Está tendo ali alguns solavancos dessas conversas. Conta um pouco qual foi a tua apuração. Olha, hoje teve uma reunião importante do grupo de senadores que vai a Washington no fim de semana, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e outros assessores, né? Então, todos disseram que foi uma reunião com quem eu conversei, né, que foi uma reunião amigável, foi uma reunião produtiva. Os senadores estão guardando as 7 chaves, as agendas que eles já conseguiram marcar, mas os interlocutores com quem eu conversei dizem o seguinte: tem alguns pontos aí. Primeiro, que você vai se lembrar que o Congresso americano antecipou as férias de verão para evitar votação do caso Epstein, que é um caso que está pegando o presidente Donald Trump. E isso, de alguma forma, os senadores vão chegar lá na semana em que o trabalho legislativo já acabou. Então, tem essa dificuldade, essa preocupação. Também não vi nenhum sinal, esse está sendo costurado loucamente, de que já conseguiram uma reunião com autoridades do governo e não do legislativo. O que há é
uma procura incessante dos empresários e das entidades pelos senadores, estão ligando para os senadores numa tentativa de esforço conjunto ali de dizer, escuta, vamos aparecer junto, vamos tentar bolar aqui uma estratégia, né, porque as empresas têm esse interesse. Então, eu ouvi senadores que disseram, olha, me ligam aqui o tempo todo, né? Agora, o que eu quis saber, principalmente, é assim, vocês estão mantendo essa agenda aí em sigilo e tal, mas qual a mensagem que vocês vão levar com quem vocês conversarem, né? Porque vocês não têm mandato. Verdade. Eles não têm mandato para acertar. Para negociar pelo Brasil. E o que eles me disseram é o seguinte, a mensagem é, vocês estão nos jogando no colo da China. Por quê? Porque há essa percepção de que a China é o item frágil na relação com o Brasil, né? A gente fica falando, o ex-presidente Jair Bolsonaro, as big techs, claro, muito, mas aquilo que pode realmente fazer o jogo virar de alguma forma pelo Brasil mostrar como é que a relação do Brasil com a China pode tomar uma outra forma se os Estados Unidos se fecharem para exportação. Então, elegeram essa sinalização, olha, vocês vão nos jogar no colo da China, porque nós não vamos ter outra opção. A China é o único lugar do mundo capaz de absorver minimamente a pauta exportadora que temos hoje. A China não importa alta tecnologia e manufaturados como os Estados Unidos importam do Brasil. Então, não é apenas uma perda de mercado, é a perda de um mercado que o Brasil tem dificuldade de acionar por causa da sua competitividade. Especificamente na relação com os Estados Unidos, para aquilo que o Brasil faz, no setor de máquinas e equipamentos, setor da aviação, o Brasil já conseguiu alcançar, mas é uma coisa voltada especificamente para o mercado americano. Na China, o Brasil não tem essa entrada de manufatura, tem muito pouco. A nossa pauta, você sabe disso, é uma pauta de commodities. Então, eles elegeram essa sinalização e o que é interessante, Naka, é que eles também contaram que a China também está ligando para eles, dizendo, escuta, vamos conversar, o que vocês estão achando e tal, representantes, empresários. Ou seja, não é só uma hipótese, um risco geopolítico hipotético. Não. É, de fato, um assédio que existe hoje de um país que estrategicamente vê o Brasil como um parceiro importante e que Pequim, aparentemente, então, entende que, de fato, haveria um espaço a ocupar diante desta possibilidade. Então, é interessante, essa apuração que você traz é absolutamente importante, Thaís, porque então o que você está nos dizendo é que o Brasil chega a Washington com um argumento que não é necessariamente apenas econômico na frieza dos números da balança comercial, já que Trump decidiu não ir por esse lado. Isso, exato. Né? Então, ele traz consigo um outro argumento de natureza diferente, geopolítica. Geoeconômica, Exatamente. Agora. E que esse talvez tomara sensibilize o homem lá. Exato, porque assim, e aí me disseram, não, a gente vai falar isso com todas as letras, vocês estão jogando a gente para a China, porque a gente não vai ter outra opção, né? Então, pode ser uma percepção equivocada, a China pode não ser tão importante assim, duvido que não, né, gente? Eu acho que essa se revela aí uma estratégia interessante dos senadores de chegar com essa mensagem. Não é uma questão puramente econômica, é uma questão geoeconômica, como a gente tem trazido esse termo que tem sido usado para nomear o que a movimentação que a gente está vendo no mundo. E o presidente Lula disse recentemente assim, só vai ser guerra quando a gente disser o que vai fazer. Não, gente, a guerra já está acontecendo, porque todos os países estão tentando se posicionar. Então, quando a China vem e procura o parlamento, e procura os empresários, e que mostra interesse, além de tudo que ela já faz aqui, do dinheirão todo que ela já põe aqui, da dependência que o Brasil já tem dela na pauta de commodities. Então, assim, não tem bobo nessa briga, não tem bobo nessa mesa. Todo mundo está querendo se posicionar, entendendo dessa dança das cadeiras, né? Eu vou sentar perto de quem? Eu vou ficar perto de quem? E na hora que a música para, o que os senadores vão dizer para os americanos a música vai parar, vocês vão tirar o disco da vitrola e nós vamos ter que sentar do lado dos chineses. E, Thaís, nessa articulação, o grupo de senadores que
que está com o nomezinho na lista ali, tem senadores do governo, do PT, tem senadores da oposição, alguns até que são carimbados como sendo bolsonaristas. A formação desse grupo é bastante eclética. Dá para dizer que a gente não tem uma contaminação política nesta articulação. Né? Exatamente. Exato. É o que se espera, né? Assim, a composição pelos nomes que a gente conhece são nomes de quem tem uma posição política bastante marcada, na dúvida, está marcada, né? Mas que não é ninguém estridente, né? Assim, se há uma preocupação com a sobrevivência da indústria brasileira, dessa indústria de alta tecnologia e tudo mais, é óbvio que ela pode usar esse canal da presença dos senadores lá para fazer isso. Os senadores vão apresentar também investimentos que estão sendo feitos por empresas brasileiras que já atuam nos Estados Unidos, a quantidade de empregos que a indústria brasileira que já atua, siderúrgica, carnes, equipamentos industriais, tudo isso gera emprego nos Estados Unidos. Então, tem todo tipo de instrumento para essa apresentação. O superávit também, o superávit americano também vai fazer parte da pauta, mas eu acho que o recado mais importante, que pode servir como uma cenourinha, bastante clara, que aí nós estamos falando aqui, que são senadores que não têm um mandato do Estado brasileiro para fechar nenhum acordo, mas nós estamos contando aqui uma sinalização pragmática de como o desenho do comércio internacional vai se dar. E uma curiosidade aqui para a gente fechar, Naka, diz que nessa reunião hoje dos senadores, alguém perguntou para os ministros assim, escuta, se perguntarem lá para a gente sobre o BRICS, o que a gente fala, hein? Aí diz que rolou um silêncio assim, meio constrangedor e tal, o que a gente vai dizer? Não, veja bem, vamos dizer que o BRICS é apenas um bloco, que não tem essa de ser contra os Estados Unidos, que esse negócio da moeda aí não é nada disso. Ah, mas o presidente Lula é só o que o presidente Lula diz, as afirmações são do presidente Lula. Não, ele tem sido mal compreendido, foi um misunderstanding, foi um mal entendido sobre o que ele disse. A culpa é do tradutor que traduziu errado o senhor Lula da Silva. Thaís, uma última, em 30 segundos. Depois dessas conversas que você teve hoje, quarta-feira, você, como observadora deste filme que está passando agora diante ao vivo dos nossos olhos, você está mais otimista, mais cautelosa? Qual a tua percepção pessoal depois dessas conversas? A minha percepção pessoal é que a gente tem que torcer e talvez eu esteja olhando para esse caminho para não piorar. Se não piorar, já vai ser bom. Thaís Herédia, analista de economia aqui da CNN. Obrigado pela conversa. Naka, até amanhã. Beijo, até amanhã.